presidente Lula teve alta hoje, depois de 7 dias de internação em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar um hematoma na cabeça, sequela da queda no banheiro em outubro. Em entrevista exclusiva à repórter Sônia Bride, Lula falou sobre os momentos de apreensão, a volta ao trabalho nos próximos dias e também sobre os rumos do governo ao fim do segundo ano de mandato. A entrevista coletiva dos médicos que cuidam do presidente Lula hoje foi para informar que ele recebeu alta. Devido à recuperação do nosso paciente, que foi extremamente acima do esperado, então, para a felicidade minha, para a felicidade de toda a nossa equipe, o presidente ele está de alta hospitalar, né? E deve voltar para casa já já. Em casa, mas em São Paulo. Nós vamos continuar acompanhando o presidente na residência dele. Na quinta de manhã está programada uma tomografia. Se tiver tudo bem, como se espera, ele está autorizado a ir para Brasília. Em Brasília, ele vai ficar com atividades normais, com algumas restrições. Por exemplo, exercício físico, ele gosta de fazer, não, proibido completamente exercício físico. Né? Então, no máximo passear, não é nem caminhar. Eu disse para ele, o senhor vai passear. No final da coletiva, o próprio presidente apareceu, de chapéu para cobrir os curativos na cabeça. Ele fez um breve relato das circunstâncias do acidente e do tratamento. E em seguida, ainda no Hospital Sírio-Libanês, com autorização dos médicos, ele falou com exclusividade ao Fantástico. Como é que o senhor está sentindo? Olha, eu tô mais uma vez, Sônia, me sentindo como um cara protegido por Deus. Eu digo sempre, Sônia, que um cara que nasceu onde eu nasci e não morreu de fome até completar 5 anos de idade, é um milagre. Depois, eu sempre fui muito saudável. Depois eu tive o problema do câncer em 2011, em outubro de 2011, que me tirou do ar praticamente todo 2012. Depois eu tive, o último caso, um avião que teve um problema no motor e ficamos rodando 5 horas em cima do aeroporto na cidade do México. E aí a preocupação de todo mundo, o que poderia acontecer se aquele avião, sabe, caísse, se parasse o outro motor. Depois da queda que eu tive no banheiro, ou seja, eu estava sentado cortando a minha unha. Unha da mão. Unha da mão. Unha da mão. Eu acabei de cortar a unha, lixei a unha e fui guardar o estojo. Ao invés de eu afastar o banco, eu tentei afastar só a minha bunda, essa é a verdade. E acabou o banco, eu caí de costa e bati com a cabeça na hidromassagem. O senhor chegou a ficar desacordado? Eu estava sozinho. A Janja estava lá na cozinha do palácio fazendo umas coisas dela. E eu caí sozinho. Durante alguns segundos eu tive problema de mexer com as mãos, com as pernas. Aí eu consegui virar, fui até a porta, peguei no trinque e consegui mexer com as pernas e levantar. Aí eu falei, bom, menos grave, sangrando muito. Fui para o Sírio-Libanês, tirei, sabe, várias tomografias, várias, sabe, ressonância magnética, e os médicos disseram que foi grave a batida, foi muito forte, mas que ia ficar bom. Aí eu fiz durante 5 dias alternados, 5 ressonâncias magnéticas, me disseram, ó, presidente, tá teoricamente bem bom, se só se cuidar, sabe, vai sair dessa. E eu passei a me cuidar relativamente, né? Eu não podia ter dor de cabeça, eu não podia machucar mais a cabeça, eu não podia cair, não podia fazer movimento brusco. Mas aí, a teimosia que está dentro da gente, eu voltei a fazer esteira, voltei a fazer ginástica, voltei a fazer musculação, sabe? O dado concreto é que eu fui para o Uruguai, participei do acordo da reunião do Mercosul, fizemos um acordo com a União Europeia, que foi um acordo extremamente importante. Não é um acordo que vai funcionar de curto prazo, vai demorar, porque são 720 milhões de habitantes envolvidos no acordo e um PIB de 22 trilhões. Portanto, o potencial é muito grande, é só a gente ter paciência. Eu voltei e na segunda-feira eu comecei a sentir alguns sinais estranhos nas pernas. Sabe? Mas no domingo o senhor já estava com dor de cabeça? No domingo eu estava com dor de cabeça, mas eu achei que era por causa do sol. Não levei muito a sério. Na segunda-feira eu comecei a sentir alguns movimentos esquisitos na perna, uma certa lentidão. Aí eu fui trabalhar. Eu estava reunido com o Pacheco, com o Lira e com vários ministros discutindo a questão do acordo feito na Suprema Corte sobre as emendas parlamentares.
Quando eu pedi para chamar a doutora Ana, eu falei, Ana, eu acho que eu não estou bem, acho que é bom a gente marcar uma consulta no Sírio. Aí fui no Sírio, fiz uma outra ressonância magnética, eu já não aguento mais daquela máquina, já não aguento mais do barulho daquela máquina. Aí quando eu saí, os médicos estavam assustados, sabe? Aí me ligaram de São Paulo, ó, tem que vir urgente para São Paulo. E eu fui urgente para São Paulo na medida do possível, porque o avião estava no Rio de Janeiro, aí teve que vir o avião. Eu fui para São Paulo, quando eu cheguei Quando aqui, o senhor viu que os médicos estavam assustados, o senhor também ficou assustado? eu fiquei preocupado, porque afinal de contas a cabeça é a parte mais O senhor delicada. achava que passado esse tempo já estava fora de perigo? Eu achei que estava fora de perigo, essa é a verdade. Achei que estava fora de perigo, porque a última ressonância que eu fiz mostrava que estava diminuindo a quantidade de líquido na minha cabeça. Mas era engano meu. Eu precisava tomar cuidado, eu não tomei o cuidado. E aí o senhor tomou a decisão de vir para São Paulo fazer essa cirurgia. Por que o senhor, com uma hemorragia no cérebro, né, veio para São Paulo em vez do médico ir para Brasília? Não, porque, veja, os médicos achavam que aqui tinha mais condições, e aí eu não vou discutir com os médicos. Então eu vim. E cheguei aqui e fui operado imediatamente. Como é que foram aquelas horas esperando o avião chegar para até embarcar? Olha, a preocupação da Janja era não me deixar dormir, então eu ficava o tempo inteiro não me deixando dormir. Estava muito sonolento. Estava com sono. E aí o pessoal não quis vir para cá no avião menor, porque não tinha um lugar, sabe, mais confortável para deitar. E se eu tivesse um problema mais grave, o avião presidencial tem cama, então eu estaria em melhor condição de ser tratado. A primeira-dama acompanhou as 5 horas entre o diagnóstico do sangramento e a chegada em São Paulo. Na segunda-feira eu olhei que ele não estava muito bem, estava reclamando dor nas costas, a perna puxando, eu já fiquei assim, mas até a hora do almoço ele estava bem. Ele começou a decair durante a tarde e aí a gente foi para o Sírio e eu posso te dizer que depois da noite que a minha mãe faleceu, aquela foi a pior noite para mim. Porque eu não sabia como que a gente ia amanhecer o dia de terça-feira, então foi realmente momentos angustiantes de não saber o que ia acontecer. Mas graças a Deus a gente está aqui hoje, ele está bem. Hoje a gente estava saindo aqui do hospital, ele trocando de roupa, eu realmente fiquei emocionada de estar vendo ele bem, vestindo um blazer. Você foi nesse nível de preocupação, de achar que não ia sair com ele daqui? Era bem grave a situação. Foi um momento bem delicado, então, claro, isso passa pela cabeça da gente, mas ele está aqui firme e forte para seguir cuidando do país e cuidando de mim também. Foi uma situação assim, tão grave, risco iminente de morte? Foi uma situação grave, né? O quadro que ele teve foi extremamente grave. Ele queria, obviamente, atendimento de emergência, mas sim, corria o risco de acontecer o pior. Eu estava naquela plataforma já esperando para entrar no avião. E, obviamente, sempre tem angústia de como o paciente vai chegar. E quando, assim, nem abriu a porta do avião, eu já me joguei para dentro do avião, eu entrei rápido no avião, ele veio em pé me receber. E, sabe, eu tive um susto, tudo bem, estão falando, né? Nossa, o senhor jogou bem, em pé, veio andando. Aí, obviamente, colocamos ele na ambulância e chegamos no hospital, a equipe médica, a equipe do Dr. Marcos Estado estava pronta, no centro cirúrgico, na sala cirúrgica. Ele foi direto para a sala cirúrgica e aconteceu a cirurgia. O senhor ficou muito preocupado? Como é que o seu nível de preocupação com a sua saúde, com a sua vida naquela hora? Eu comecei, a última coisa que eu lembro é quando eu entrei na ambulância, que era uma ambulância muito barulhenta e ela pulava muito, eu reclamei da ambulância, eu preciso comprar uma ambulância mais decente. Aí, a última voz que eu ouvi foi quando eu cheguei no Sírio Libanês, que gritaram, chegamos. Mas estava todo mundo meio nervoso. Aí me levaram para a UTI, para a sala de cirurgia, eu já fui operado, tomei um como chamam, sedativo, acho que é, e aí eu não vi mais nada. Aí não vi mais nada, querido. Daí eu só fui acordar no dia seguinte com a cabeça já endoidada, empacotada. Na cirurgia, os médicos retiraram o sangue que se acumulou dentro de uma cápsula de 3 centímetros entre o osso e uma das membranas que formam as meninges, chamada dura mater. Os cirurgiões colocaram um dreno para remover o líquido acumulado na cápsula. Na quinta, outro procedimento.
dessa vez para reduzir as chances de um novo sangramento. Um catéter longo e fino foi introduzido pela artéria femoral na perna e chegou até a entrada da artéria da meninge, que foi obstruída por um material cirúrgico inserido por dentro do catéter, como se fosse uma gelatina que entope esse vaso. Como é que o senhor está se sentindo hoje? Assim? Bem, totalmente bem. Veja, o que os médicos me dão tranquilidade é que se eu me cuidar, eu não posso fazer ginástica, eu não posso fazer esteira, eu posso andar, mas passear, sabe? Um passeio de shopping, eu não posso fazer esteira a 6 km por hora, 7 km, eu corria, sabe, dava um trotezinho de 7 km por hora durante 10 minutos seguidos. E eu ando numa velocidade rápida, mas é por hábito mesmo. Eles falaram que isso não pode, eu tenho que esperar cicatrizar os furos que eles fizeram para tirar o líquido. Um furo para tirar o líquido, outro para jogar soro para ir lavando o cérebro. Então... Está com vários curativos na cabeça. Eu tenho aqui o curativo, eu posso até te mostrar o curativo aqui, mas não é uma coisa boa, por isso que eu pus esse chapéu aqui. Eu só vou ficar até quinta-feira, porque eu tenho que fazer uma nova tomografia, e eu quero fazer no mesmo lugar que eu fiz as outras, aí eu volto para Brasília para trabalhar normalmente. Eu tenho que ver se tenho possibilidade de participar do Natal dos catadores de material reciclado aqui em São Paulo, que eu sempre faço. Eu tenho que fazer uma reunião ministerial antes de final do ano. E o restante eu vou ficar em Brasília tranquilo, não vou sair para lugar nenhum, vou ficar me cuidando. A gente sabe que o senhor tem apreço por participar de reuniões multilaterais, dos organismos internacionais, então isso vai ficar na espera por um tempo. A próxima viagem internacional que eu tenho é para o Japão, acho que dia 27 de março. Eu vou visita do chefe de Estado e do Japão eu iria ao Vietnã. Essa viagem vai dar para fazer tranquilamente. E quando eu chegar em março eu já estou totalmente curado. O que eles têm alguma preocupação nos próximos 45 a 60 dias até fechar o furo que eles fizeram. Nessa semana aqui, em que o senhor estava internado, o senhor conseguiu acompanhar um pouco das notícias políticas e da economia? Eu acompanho sempre. Eu não deixo de acompanhar a notícia política, porque eu, depois da cirurgia, eu voltei, pelo menos do ponto de vista de percepção das coisas, de entender as coisas, totalmente 100% normal. Eu voltei a comer normal, sabe? E eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza, saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. É muito triste. É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática, ainda muito jovem, sabe, que participou da campanha da direta, muito jovem, sabe, que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país, muito jovem. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de 4 estrelas, sabe, montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queria dar um golpe. Sabe, eu perdi 4 eleições. Cada vez que eu perdi uma eleição, eu ia para casa, sabe, chorar minhas mágoas, reclamar e me preparar. Então é muito grave o que eles fizeram. É muito grave. Eu fiquei chocado. E eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive, eu fui preso primeiro, mas depois eu me defendi. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado e o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF
validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Esta semana, a reforma tributária foi aprovada no Senado, mas com algumas mudanças no texto. Exclui armas e munições do imposto do pecado e isenta do imposto seletivo produtos como bebidas açucaradas e outros alimentos que têm impacto negativo na saúde. O senhor acha que dá para conviver com essas mudanças ou o governo ainda vai tentar reverter esse quadro, já que o cálculo hoje é que, como está, a taxa ficaria entre 28% e 28,5%? Veja, nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Não precisa aumentar tributo. Agora, essa proposta aprovada pelo Senado vai voltar para a Câmara, que já tinha sido aprovada na Câmara. Então vamos ver, quando eu voltar, a partir de quinta-feira, eu vou conversar com as pessoas, vou conversar com a Haddad, possivelmente em casa essa semana, e vou ver o que a gente pode fazer. O que a gente não quer é aumento de tributo. O pacote de cortes de gastos foi muito mal recebido nessa semana, né? Subiu o dólar, caiu a bolsa e há uma percepção de alguns analistas de que com inflação, sem controlar as contas públicas, tem mais inflação e que a inflação afeta também o mais pobre, que o juro mais alto vai afetar o mais pobre. O senhor acha que o pacote deixou alguma coisa de fora que pode ser incluída? Pode haver algum tipo de ajuste nesse pacote? O pacote foi mandado para o Congresso Nacional e o Congresso tem soberania para mudar as coisas. Se votar alguma coisa, sabe, que eu possa mudar, eu posso mudar, mas eu não vou poder mudar. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Não é a primeira vez que eu sou presidente da República. Eu já governei esse país e entreguei esse país crescendo 7,5%. Entreguei esse país com a massa salarial mais alta desse país. Entreguei esse país, sabe, numa situação muito privilegiada. É isso que eu quero fazer outra vez. E não é o mercado que tem que ficar preocupado com os gastos do governo, é o governo. Porque se eu não controlar os gastos, se eu gastar mais do que eu tenho, sabe quem vai pagar? O povo pobre. Então, eu quero te dizer, senhora, que é o seguinte: nós fizemos aquilo que é possível fazer, mandamos para o Congresso Nacional. A única coisa errada nesse país é a taxa de juros está acima de 12%. Está acima de 12%. Essa é a coisa errada. Não há nenhuma explicação. A inflação está 4 e pouco, é uma inflação totalmente controlada. Totalmente controlada. A irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia. Não é do governo federal. Então, mas nós vamos cuidar disso também. Nesta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu aumentar os juros básicos da economia em 1 ponto percentual por unanimidade, com votos de todos os integrantes, incluindo os indicados por Lula, como o futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo. O Banco Central explicou que a decisão foi necessária porque a inflação está fora da meta, com sinais de elevação espalhados pela economia. A taxa de juros é a ferramenta que o Banco Central dispõe para manter a inflação sob controle. Depois de 20 minutos de entrevista, os médicos pediram para encerrar para não cansar o presidente, que havia acabado de receber alta. Só encerrando então, a gente está a 15 dias de completar metade do seu mandato. O senhor pode dizer para a gente o que o senhor considera que o senhor gostaria que tivesse concluído já nesses 2 anos e não está, e o que é prioridade para os próximos 2 anos? Sônia, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC. Nós lançamos todos os programas que tem que ser lançados e eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país hoje. Eu estou olhando para o teu rosto, Tony, e estou vendo o povo brasileiro. É um compromisso de honra meu. As coisas vão acontecer.
acontecer nesse país. Muito obrigada. Melhoras, presidente. Obrigado. Fique bem. O presidente se despediu da equipe médica, tirou fotos e foi para casa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Deus abençoe o presidente. General Walter Braga Neto passou a